E vamos para a nossa primeira aula de problemas com dois móveis, que envolvem os conceitos de física, né, principalmente cinemática, a parte de velocidade, distância e tempo. São alguns exercícios nível 1, que envolvem uma contextualização melhor da aplicação dessas fórmulas, certo? Então vamos ver. Então a gente vai ter alguns problemas, né, de automóveis ou de móveis que se deslocam aí com uma velocidade diferente, ou de frente um para o outro, ou saindo do mesmo ponto, né? Nesse caso de hoje, a gente vai ver alguns que partem do ponto A até o ponto de encontro e do ponto B até esse ponto de encontro, certo? Então, por exemplo, aqui nesse diagrama, eu tenho um veículo 2 que percorre uma distância d2 numa velocidade 2, certo? E o outro é um veículo 1 que percorre uma distância 1 com uma velocidade 1. É uma distância diferente e uma velocidade diferente do outro. A única coisa que eles têm em comum é o tempo, né? Se eles saem ao mesmo tempo desses pontos extremos, o ponto de encontro vai ser o mesmo tempo para os dois. Eles vão demorar o mesmo tempo para atingir isso aí. E se eu quiser descobrir a distância total dessa estrada aqui ou desse trajeto, é só somar a distância 1 mais a distância do veículo 2. Outra forma de você traduzir isso daqui é assim, né? A distância é VT. Então, se eu somar VT mais VT, tenho a distância inteira que acaba nessa equação aqui de baixo. Velocidade 1 vezes o tempo, mais velocidade 2 vezes o tempo, é igual à distância do trajeto inteiro. Então, existem várias maneiras de resolver os exercícios, depende de cada caso. O que você tem que lembrar é que a nossa fórmula de velocidade, né, distância dividido pelo tempo, ela pode ser resolvida, pode ser analisada também de outras formas. Se eu isolar o tempo, por exemplo, ela fica desse jeito. Tempo, distância dividido pela velocidade. E se eu isolar a distância, ela vai ficar a velocidade vezes o tempo. Ou seja, se o exercício perguntar a velocidade, você usa a primeira. Se ele perguntar o tempo, usa a segunda. A distância, a terceira. Resumidamente, claro. Vamos para o primeiro aqui, ó. Um automóvel A parte de São Paulo para o Rio de Janeiro no mesmo instante em que um automóvel B parte do Rio de Janeiro para São Paulo. A mantém velocidade de 87 e B mantém velocidade de 130,5. Admita que o percurso entre as duas cidades tem extensão de 435. Que distância de São Paulo irá ocorrer o encontro entre os carros? Então, a partir de São Paulo, em que distância que vai ocorrer o ponto de encontro? Esse tipo de exercício você pode resolver utilizando velocidade relativa também, tá? O que é velocidade relativa? Quando você soma as duas. Mas eu vou isolar primeiro a distância de cada veículo. Vamos para o primeiro veículo. Se a distância a gente acabou de ver que é velocidade vezes tempo, dVt, ele vai ficar assim, ó, distância do carro 1, né, é a velocidade dele vezes o tempo dele, dVt. A estrada inteira tem 435. Se um pedaço dela eu chamei de d, o outro vai ser 435 menos d. Então, o outro carro, a distância que ele percorre vai ser 435 menos d, a velocidade dele e o tempo. Então, isso aqui é dVt do carro 1, isso aqui é dVt do carro 2, certo? Se ele quer saber a distância, vamos tentar deixar elas nas equações, vamos tirar o tempo. E para a gente tirar o tempo das equações, a gente isola o t. E nesse caso aqui está mais simples, né? Ó, isolando o t vai ficar d dividido por 87, substituindo na outra equação, vou tirar esse t daqui, colocar d sobre 87, né? Dividir, ou simplesmente multiplicar e depois dividir também, pode ser do jeito que você achar melhor. A gente chega nessa segunda etapa, 435 menos d, igual a 1,5d, que vai dar 2,5d, e eu vou passar dividindo 2,5, que vai dar 174 quilômetros. Então a distância que o primeiro carro, que está mais lento, percorreu, foi de 174, porque ele é o d, né? É a distância daqui. Na B, depois de quanto tempo após a partida irá ocorrer o encontro? Esse de encontro, a melhor maneira também é por velocidade relativa. Então, se um está indo de encontro ao outro, você pode somar as duas velocidades. E a fórmula de tempo, né? Eu tenho o quê? Tempo, distância pela velocidade. Então, vamos ver.
A distância D entre as duas cidades é 435. As velocidades são essas, logo o tempo de encontro deles é dado por distância pela velocidade. Só que como são dois veículos, coloque a velocidade relativa já. É como se os dois estivessem juntos, né, somando as duas velocidades. 435 dividido pela soma das velocidades, que vai dar 2 horas. Existem outras maneiras de fazer, mas uma maneira mais rápida seria pela velocidade relativa. C. Quanto tempo depois do encontro o automóvel A irá percorrer até chegar ao Rio de Janeiro? Bom, a gente já sabe que para ele chegar até o ponto de encontro, né, ele vai demorar aí 2 horas, porque a gente já calculou. Tem que descobrir o restante. Se para ele viajar o percurso inteiro, o automóvel A vai ter que percorrer 435 numa velocidade de 87. Você tem a distância, tem a velocidade, só falta achar o tempo. Então vamos aplicar. Distância pela velocidade, tempo. 5 horas a viagem inteira. Até o ponto de encontro eram 2 horas, ou seja, até completar vão faltar 3 horas. 5 menos 2, 3 horas. D. Os carros chegam em instantes diferentes, né, velocidades diferentes, a seus destinos. Qual deles chega antes? Claro que é o que está com a velocidade mais alta. Quanto tempo depois o outro chega ao seu destino? Várias maneiras de fazer esse exercício também. A sugerida é: o automóvel A ele faz o percurso em 5 horas e o automóvel B precisamos calcular. A gente já calculou isso daqui. Então aqui eu tenho a distância e a velocidade do outro carro, que deu um tempo de 10 terços, né? Vai ficar quebradinho aí, 3,33 horas, certo? Como eu sei que o total é 5, é só fazer 5 menos 10 terços. 5 menos 10 terços vão ser 5 terços de hora. E para transformar em minutos isso, né, você pode multiplicar por 60, que vai dar 100 minutos depois, que é mais aproximado em hora, né, 1 hora e 40 depois. Então tem que descobrir o tempo que ele leva também, né, e depois a gente faz uma conta de menos do total, que dá 1 hora e 40. 2. Dois motociclistas partem no mesmo instante de um mesmo ponto de um percurso circular. Eles se deslocam-se em sentidos opostos a velocidade de 120 e 140. O primeiro encontro entre eles ocorre 15 minutos depois da partida. Qual o comprimento do percurso? Cuidado com esse exercício. Então, se são dois veículos indo um de encontro ao outro, dá para usar velocidade relativa também, é o que a gente vai utilizar. E cuidado que aqui está em minutos e a velocidade está em hora. Então, tem que converter isso aqui para hora. Para converter isso, você divide por 60. Então vamos lá. Primeiro encontro ocorre a 1/4 de hora, já dividi por 60 aqui, que é 1/4 de hora, 15 minutos. Como elas caminham em sentidos opostos, vamos utilizar a velocidade relativa, que é só somar as duas. 120 mais 140, 260. Que é aquela mesma história, né? Quando você tem uma colisão entre dois carros e um a 120 outro a 140, é como se eles batessem, né, numa parede de concreto aí, imóvel a 260 km por hora, né? É uma velocidade bem maior. Assim, temos que vamos à fórmula normal, velocidade, distância e tempo. Como ele quer descobrir a distância, vamos isolar ela, vai ficar velocidade vezes tempo, que vai dar 65 quilômetros. Tranquilo? Eu vou terminar essa aula por aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu já continuo a parte 2 com mais 2 exercícios aí. Até mais.